Boa noite a todas as irmãs, sejam bem-vindas. O nosso 52º encontro das Servas em Ações. Eu sou a Silene Coelho, eu estou em Manaus e é um grande prazer ter vocês aqui. Quero chamar a Roselane para nos dar uma boas-vindas para esse encontro maravilhoso. Você. Boa noite, amadas. Eu sou Roselane, estou aqui em Betim, Minas Gerais, né? Mas sou manauara. Conterrânea da Silene e da Valdiza aí. Eita, beijoqueiro! Então, eu gostaria de saudar a todas com a paz de Cristo. E para nossa meditação hoje, vamos uma leitura em Colossenses, capítulo 4, versículo 2, que fala assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pela qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Então, aqui o apóstolo Paulo, quando ele estava preso, né, e pedindo que a igreja estivesse orando, né, estivesse perseverando na oração. Então, hoje nós vamos falar um tema específico sobre oração com a irmã Valdiza, né, a serva em ação, entrevistadas, o trabalho que elas fazem. Então, esse texto, ele traz realmente uma meditação para nós hoje. Precisamos perseverar na oração, né, vigiando com ações de graças, agradecer em todo o tempo. Está difícil aqui, beijoqueiro. Então, que possamos realmente nos animarmos, né, estarmos cada vez mais orando ao nosso Deus e colocando diante dele nossas situações, nosso país, enfim, tudo que temos vivido nesses últimos dias. Então, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai eterno e poderoso, nós queremos te dar graças, Senhor, por este momento, te dar graças por mais estar aqui presente, por Senhor ter dado as condições a ela, Senhor, e permitindo também, através dessa mídia, Senhor Deus, elas poderem participar, Senhor. Possa abençoar cada irmã que está aqui na tela, que está participando online, Senhor. Abençoa, Senhor, nossa palestrante, a irmã Kátia. Abençoa a nossa irmã Valdiza também, Senhor, a Carol. E abençoa a todos que estão aqui nesta noite, Senhor Deus, que o Senhor possa ser louvado e que o teu nome seja engrandecido, Senhor, hoje e sempre. E é em teu nome que nós te damos graças para todos sempre. Amém. Amém. Obrigada, Rô. Eu quero chamar a Carol, que ela vai fazer uma entrevista com a nossa irmã Valdiza. Carol, contigo, amiga. Ok. Como a Rose falou, nós vamos ouvir sobre um ministério que tem a ver com oração, que é muito importante em nossas congregações. O nome da nossa serva em ação hoje é Valdiza Brito da Costa. Ela mora em Manaus, tem 63 anos de idade. Ela é casada há 41 anos e é mãe de 3 filhos homens e avó de 5 netos. É assistente social e professora docente na sua formação. Está no reino há 31 anos servindo ao Senhor. E ela atua no Ministério de Oração e Visitação todas as sextas-feiras à tarde. Então, bem-vinda, Valdiza, é um prazer recebê-la hoje. A primeira pergunta que eu tenho para você, eu tenho mais perguntas dessa vez, então vamos correr um pouco. Mas primeiro, quando e como começou esse ministério? Então, Carol, boa noite a todos de novo, né? E em nome do grupo da Ministério de Oração e Visitação, eu saudo a todas, né? Então, o Ministério de Oração, ele teve início no ano de 2000, né? No bairro São José, com 3 irmãs. A Iracildes, a Naide, né, mãe da Roselane, da nossa irmã Roselane, e uma irmã que não se encontra mais conosco, a irmã Erotilde, já partiu, né? Essas irmãs, elas tinham, assim,
um encontro, né, onde elas se reuniam e iam nas casas dos irmãos, né, fazer essa visita todas as sextas-feiras, nas quartas, mas especificamente, eu conversando com algumas, era geralmente sempre nas sextas-feiras, geralmente sempre à tarde. Ótimo. Eu lembro quando a gente estava morando em Manaus que na aula das mulheres, nas terças à tarde, nós fizemos vários estudos sobre oração. Então, são congregações em Manaus e as mulheres nas congregações são irmãs de oração. E é uma bênção para todo mundo que faz parte da Igreja de Cristo naquela cidade. Então, está continuando e eu fico muito feliz com isso. Agora, a segunda pergunta é: como tem progredido esse ministério desde o seu início? Durante vários anos, Carol, esse ministério ele permaneceu, digamos assim, sem visitar, tá? Muito embora essas irmãs, né, elas permaneciam em oração nas suas próprias casas pela igreja, pelos irmãos doentes, né? E foi então que algumas irmãs, né, elas decidiram novamente continuar esse ministério, né? Então, em março desse ano, nós nos reunimos e decidimos, né, nessa busca de continuar aquilo que Jesus sempre nos ensinou, sempre nos disse para fazer, né? Então, um dos versículos que mais nos remete é aquele de João 19, 26, 27, onde ele diz Jesus diz: mulher, eis aí teu filho, né? E aí ele fala para o discípulo amado: eis aí a tua mãe. Então, no sentido assim, né? Nos últimos momentos de Jesus na cruz, ele entrega a sua mãe aos cuidados dos discípulos, e nós estamos nessa constância, né? Desse compromisso. Muito bom, muito bom. Você disse que o grupo começou com apenas 3 irmãs. E o grupo cresceu em número desde esse seu início? Tem mais membros nesse grupo agora? Sim, tem sim. Nesse grupo agora atuante, constam 14 irmãs, né? Embora 2 mais ou menos não façam essas visitações por conta das comorbidades, mas nós somos 14 ao todas, né? E são elas, eu vou citar o nome, né? A Socorro, a Helena, a Naide, a Fátima, a Iracilde, a Gilda, a Selma, essa que vos fala, a Jusileide, a Marilza, a Gracenira, a Antônia, Irene e a Leila. São irmãs, Carol, de várias congregações que abraçaram, né, esse ministério com muita dedicação e com muito amor. É muito bom isso. Quando as pessoas que participam nas congregações diferentes possam ter comunhão, e esse é um ministério que combina isso com o serviço, comunhão com o serviço. Então, isso é uma bênção muito grande. Conta-nos um pouco sobre as pessoas que estão envolvidas nesta obra agora com você, e o que vocês fazem para ministrar aos irmãos que vocês visitam. Então, nós somos um grupo de terceira idade, tá? Algumas já com algumas comorbidades, né? A mais jovem, a idade dela é 50 anos. E as demais, elas estão na faixa etária mais ou menos de 63, 66, 70, 75 e 80 anos. E todas nós, quando nós nos dispomos aí nessas visitações para orar com esses irmãos doentes, enfermos, né? De qualquer especificidade do problema, da situação, a gente já leva já pronto, né, um versículo para compartilhar com esses irmãos, né? Dependendo da situação, né? A gente já coloca em pauta e já leva. Muito bom. Vocês visitam e oram com pessoas de apenas uma área da cidade ou membros de uma congregação específica?
Ou vocês vão até pessoas de toda a cidade que são membros das outras congregações em Manaus para visitar e orar com eles? Como eu já falei, nós colocamos sempre em pauta os nossos irmãos de outras congregações, né? Uhum. E pessoas também próximas dos nossos irmãos, até mesmo aquelas pessoas não convertidas, Sim. tá bom? E nesse momento nós oramos, nós cantamos, nós motivamos essas pessoas, esses irmãos, a permanecerem sempre fiel no Senhor, né? Esse é o nosso objetivo. Ótimo. E isso é a última pergunta. Vocês precisam de ajuda em alguma coisa, às vezes, para poder manter este ministério funcionando? E o que vocês têm feito para obter a ajuda de quem precisa? Então, Carol, nós usamos, né, como transporte o aplicativo Uber. Como eu falei, muitas das irmãs, elas possuem já algumas comorbidades, né? Então, o que nós fizemos? Nós nos reunimos e resolvemos escrever uma carta, né? Escrever uma carta e mandar essa carta para todas as congregações, né? Pedindo essa ajuda, né? Daqui de Manaus. Mas, quando nós mandamos, apenas 3 congregações se sensibilizou, né? Com esse nosso trabalho. Até porque alguns irmãos até chegaram com a gente, com algumas irmãs, e disseram, olha, mas esse ministério não é um ministério, isso aí é um dever nosso, que tem que orar, né? Então, assim, a gente entende que é um ministério, sim, porque a gente criou esse grupo com essa finalidade, né? Com essa finalidade dessa visitação, dessa oração e dessa visitação. Então, o que acontece? Pelo fato desses irmãos ainda não entenderem dessa forma, a gente se vira assim como a gente pode, com a ajuda dessas 3 congregações, né? E vamos seguindo. Nós até pensamos, estamos até pensando ainda em escrever para as outras congregações de outros estados, né? E até mesmo pensamos em escrever uma carta para os Estados Unidos, mas isso ainda nós ainda estamos pensando e amadurecendo. Mas, por enquanto, a gente se vira, né? Assim como eu te falei, com essa arrecadação dessas 3 congregações e da maneira que a gente pode. Mas, graças a Deus, Deus tem suprido e a gente não tem falhado nem uma sexta-feira, né? Estamos sempre nessa disposição, com essa boa vontade. Ótimo. Então, eu fiquei triste de ouvir que algumas pessoas não acharam isso um ministério. Porque, com certeza, é um ministério muito importante. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Quando eu falei sobre o fato que nós fizemos aulas, e não foi só uma aula para ouvir e estudar em Manaus, no início. Nós tivemos uma aula de mulheres lá que foi uma maravilha. Chegamos a quase 50 mulheres toda terça-tarde. E nós estudamos e praticamos. Então, quando estávamos fazendo, e eu estou dizendo isso para ajudar um pouco o pensamento das irmãs que ouviram essa testemunho de Val, que nós estudamos o que a Bíblia dizia sobre oração. Nós praticamos juntos, sempre oramos juntos, em cada aula, cada reunião. E quando a gente estava iniciando as aulas sobre oração, como orar e como servir com oração, nós sabíamos que tivemos vários irmãos que pararam de participar. Então, estavam desviados. Fizemos uma lista. E cada irmã escolheu o nome, ou 2 nomes, ou 3 nomes daquela lista. E cada uma se comprometeu para orar diariamente por aquela pessoa. E eu disse, ótimo, isso é muito bom, isso vai dar um resultado grande, vocês vão ver o poder de oração. Eu disse, mas uma coisa antes de você
começar realmente, eu quero que vocês cheguem em contato com as pessoas que vocês escolheram. E eu quero que você fale para elas que você está orando, que estava sentindo a falta delas. E isso foi ambos homens e mulheres, mas que a igreja está sentindo a falta deles. E que você está dizendo para eles que você vai, com certeza, sem falta, orar diariamente para que eles voltem. E todas as irmãs ficaram animadas e prontas para fazer as ligações ou mandar uma cartinha, alguma coisa para falar para essas pessoas. E nós fizemos. E durante um ou dois meses, continuamos estudando, nos aprofundando nesse assunto de oração. E sabe o que aconteceu? Silene, você lembra? O que aconteceu? As pessoas que estavam faltando estavam voltando com ânimo e gratidão. E, então, isso é um ministério. Almas foram salvas por causa daquele ministério de oração. Porque eu tenho certeza das situações de várias daquelas pessoas estavam as levando para o inferno. Se não tivessem essa força das irmãs em oração pelas almas dessas pessoas, eles não teriam salvação hoje em dia. Então, é um ministério, sim. E vocês falando sobre, se você escrever uma carta, eu acho uma boa ideia mandar para todas as congregações, explicando o que vocês estão fazendo e por quê. E se eles possam ajudar, eu acredito que vão. Então, ore por isso. Nós, nesse grupo agora, ouvindo isso, vamos orar que as congregações em Manaus vão dar ajuda para que esse ministério possa continuar. Porque é importante, é muito importante. E eu tenho certeza, porque eu conheço Manaus, eu conheço as igrejas em Manaus. Eu sei que no início do trabalho lá, quando fomos para os retiros para os missionários no país todo, que num daqueles retiros as pessoas estavam falando sobre ofertas, estavam com dificuldades, os membros das congregações não estavam ofertando. Eles estavam esperando tudo feito pelos americanos, que podia muito bem ser por causa do fato que os americanos não estavam dando eles uma chance, uma oportunidade de fazer as coisas na obra. Estavam fazendo tudo por eles, que não é o que deve fazer. Tem que treinar, discipular as pessoas para que, quando, por exemplo, quando eu não posso fazer mais o que eu faço, eu tenho que ter alguém me esperando atrás de mim para entrar e não acabar nada na obra, nas congregações, em todas. Então, é muito, muito importante. E lá tem uma generosidade incrível, porque o que nós soubemos naquele retiro, entre as outras equipes, era que as congregações, primeiro foi só uma, estava dando mais da pobreza do povo do que todas as outras congregações plantadas naquela época. E eu estou falando em
cidades onde tinha mais oportunidades e mais condições, muitas das vezes. E até hoje continua assim em Manaus. Então, eu dou graças a Deus pelas igrejas em Manaus e a generosidade deles. E estão servindo como exemplo no país todo, porque nós que conhecemos, falamos isso. Então, eu vou prometer orar que vocês têm o apoio que precisam financeiramente para continuar. E eu vou orar que vem das congregações em Manaus. É pouca coisa, Uber. Então, muito obrigada, Val. Eu agradeço muito a sua presença e sua história. E eu sei que o Senhor vai continuar abençoando esse ministério. Eu agradeço também em nome, né, de Amém? todas as irmãs, né, daqui de Amém, Manaus. irmãs? Amém. Ninguém vai me dar um amém sobre isso? Amém. Amém. Só isso, Silene. Microfone, Silene. Obrigada, Carol. Eu quero colocar uma cerejazinha nesse bolo maravilhoso que Não esse estamos ministério... ouvindo. Não, como assim? Tá tudo legal. Tá me ouvindo? Muito Nada? obrigada, Edileuza, pelo Tá me amém. ouvindo? Sim, Silene. Então, eu quero colocar uma cerejazinha nesse bolo. Esse é o slogan desse ministério. Eu que fiz esse slogan ao pedido das irmãs. Silene, eu não estou ouvindo nada. Sério? Está ouvindo, Carol? Nada. Carol, você está me ouvindo? Carol, você está ouvindo? Então é com a Carol. Acho que ela não está ouvindo, não está nos ouvindo. Sou eu? Silene. Talvez sou eu. É você. É você. Não sei. É ela, sim. Pode. E a gente está te ouvindo muito continuar. bem, Carol, também. Eu acho que o problema é com ela. Ela não está conseguindo ouvir a gente. Acho que eu vou sair e entrar de novo para ver se... Então, vamos dar um stop, esperar a Carol. Vamos ver se ela volta melhor. Ela já voltou? Dá uma olhadinha. Estou Não. sem poder ver. Voltou. Tá ouvindo, Carol? Então, Tá, agora tá eu ouvindo a gente. quero colocar uma cereja nesse bolo. Eu chamo um bolo que é uma delícia, esse ministério. As irmãs me pediram para fazer essa arte, que é o slogan dela. E o legal é que elas têm camisa, tem todo um planejamento e está lindo. Vou mostrar algumas fotos para vocês, mas antes eu quero fazer uma ressalva aqui, duas, na realidade. Essas irmãs do grupo de oração, o que é interessante é que muitas delas eram as primeiras amigas de missões, elas faziam missões no interior, e devido à comodidade dela, ela disse, o que a gente vai fazer? Eu penso assim, né? O que a gente vai fazer? Não podemos fazer missões, como fazíamos no passado. Então, algo que elas passaram a fazer foi grupo de oração e faziam em casa, como a Valdita estava falando, a maioria fazia em casa. Às vezes se reunia. E desse tempo em diante, elas começaram a fazer visitação. E o que é legal, que eu quero ressaltar, é que os irmãos que recebem essas visitas são irmãos que estão com dificuldade, às vezes de doença, de falta de motivação. E eu fico, durante o meu tempo aqui em Manaus, fico sabendo de pessoas que precisam, eu mando para a Val,
ou para Socorro dos Anjos, e elas têm ido e está sendo uma bênção, né? Da ontem teve visitação, era para ser hoje, mas acho que devido ao jogo, né, Val, foi ontem. Isso, foi Então, ontem. foi ontem. Vou mostrar algumas fotos para vocês. Essas são as irmãs, a maioria delas estão aqui, maravilhosas. Vou mostrando só fotos das reuniões dela. Uhum. Muitas vezes eles vão na casa das irmãs, faz o estudo, faz motivação, e é uma alegria. Tanto para quem vão e quem recebe elas. Muito legal. Uhum. Tem o zinário dela específico, então está difícil para elas se locomover, mas essa é uma alegria que elas fazem. Que bom. Quantas horas eu fiquei lá Né? com Dona Helena naquela área mesmo. Verdade. Então é isso, gente. Muito obrigada, Val, por trazer essa motivação para nós e dica para as irmãs, né? A oração é um ministério. A gente ora, mas Sim. aquele que tira o seu tempo para orar para os outros não é qualquer um, né? É verdade. Eu que agradeço, viu? Muito obrigada. Seria bom se todas as cidades tivessem grupos assim. E os homens fizessem também, né, Carol? Tivesse, porque muitas vezes as irmãs só vão mais para visitar as mulheres. Mas tivesse um grupo de homens fazendo isso, né? Nós tivemos em Manaus, os homens, e também em Cuiabá, e aqui também, que os homens se juntam e oram para a igreja e membros da igreja que estão com dificuldades. É importante. Isso é uma comunhão, um tipo de comunhão muito especial. Muito especial mesmo. Orar juntos. Em Cuiabá, nós tivemos uma que foi ainda tem, chamado Caravana de Oração. Caravana porque foi num lugar diferente. Sempre vai na casa de alguém. E isso é a última coisa que eu vou dizer, mas é importante para motivar as irmãs de outros lugares para, se não tenha uma coisa como isso, que poderia talvez começar uma coisa assim, um grupo assim. Mas em Cuiabá, nós fomos para a casa da Dona Eliane, e ela é uma cozinheira muito boa, então ela preparou muitas coisas para a gente. E nós tivemos um grupo grande. Eu acho que naquela noite tínhamos 40 pessoas no quintal, na frente da casa dela. E toda semana foi assim. Todo mundo se juntou, tivemos um tempinho para conversar e saudar uns aos outros, e daí sentamos e fizemos pedidos de oração. Depois disso, nós dividimos em grupos. Isso foi homens e mulheres. As mulheres dividiram em grupos de 3, no máximo 4 mulheres juntas, e os homens também fizeram a mesma coisa entre eles. E sempre tinha um dos homens ou uma das mulheres ou um casal que ficava com as crianças, porque tinha um número bom de crianças também, para orar junto com as crianças. Então, nós ficamos um período de tempo assim, orando em grupos pequenos. A casa dela tinha uma parada do ônibus bem na frente. Enquanto os ônibus estavam chegando e as pessoas descendo,
ficaram olhando e escutando. Antes de dividir em grupos pequenos, a gente cantava hinos e oramos com todo mundo junto. E uma das vizinhas da dona Eliane perguntou dela, depois daquela reunião na casa dela, se a gente pudesse reunir na casa dela. E ela não era da igreja, não era de nenhuma igreja, eu acho. Mas ela pediu isso, dizendo, eu quero que vocês venham para abençoar minha casa. Ai, que bom. Então, na próxima semana, toda aquela turma foi para a casa dela. Foi uma Que bênção tão maravilha. grande, mas as pessoas no bairro estavam vendo as pessoas do grupo com mãos dadas, orando e cantando e rindo e abraçando e beijando, como uma família deve ser. Então, foi um testemunho muito, muito grande em Cuiabá. Que ótimo, que ótimo. Graças a Deus. Agora, não vou falar mais nada. É muitas experiências legais, né? Nossa, a gente precisa passar a noite aí conversando. Uhum. Muito obrigada, Serva em Ação, Valdiza e todas as irmãs que estão nesse ministério. Vocês são uma bênção para nós, motivadora. E eu quero mostrar para vocês nosso projeto Colheita Brasil. Pela graça do Senhor, nós estamos fazendo já 4 anos, né, Carol? Vai entrar Sim. em 4 anos já. Sim. E nós estamos com o plantio pronto para colher Boa Vista. Deixa eu mostrar para vocês o que nós já temos feito. Em Teresina, aqui. Esse aqui é nosso grupo, Serva em Ação, nosso Amigas do Colheita. Todas nós e muitas outras, que as fotinhas não estão aqui, nós estamos juntas. Nós somos uma força-tarefa do Colheita Brasil, nas nossas cidades, nos nossos bairros, nós estamos motivando para abraçar essa ideia. Amigas do Colheita Brasil, a gente ama, motiva, imita, glorifica e apoia e semeia essa generosidade que o Senhor nos deu de fazer. Eu tenho pensado muito, aquelas mulheres que estavam lá com Jesus, nós somos essas mulheres hoje. Nós somos essas mulheres prontas para ajudar o ministério de evangelismo. Em Teresina, nós estamos desde 2019, e em 2019, essa equipe, essa família abraçou a ideia e foi para lá. Foram mais dois jovens, mas esses já tiveram outro rumo, outros desejos, e agora nós temos esse casal, que é o Carlos e a Girlene, seu filho Caio. Eles vão completar 1 ano lá. Eles estão trabalhando firmemente, graças a Deus, por esses irmãos estar abraçando essa ideia e levando o evangelho do Senhor. E olha, vamos estar orando por eles, porque não está sendo fácil para eles lá, porque o solo lá é aquela rocha difícil de ser quebrado, porque o catolicismo lá é muito forte, irmãs. Vamos estar orando por isso. São as reuniões que eles fazem lá, eles fazem vários trabalhos, e nós estamos aí, batendo em Boa Vista, 2023, agora em janeiro. Essa equipe vai para lá, vamos estar orando por eles também. Aqui, o único casal que tem 3 filhos, e os outros, pela graça de Deus, podem ter em breve, né? Mas é isso, nós precisamos estar orando por eles para esse trabalho, que eles consigam tudo que eles precisam
para se estabelecer lá em Boa Vista. Tá bom, irmã? Vamos estar orando. Boa Vista é um local lindo, muito legal, mas também ele é um dos estados bem quentes do Amazonas, né? Da região norte, no caso, na região norte. Tá bom? Vamos estar orando por eles. E vamos estar motivando todas as irmãs a fazer essa multiplicação de oferta. Quem pode doar? Todos nós. Com R$7 você pode ajudar o Colheita Brasil todo mês. Né? Nós queremos que você nos ajude nisso. Você pode não só depositar 7, pode fazer muito mais. Então, mas a ideia é que você possa nos dar um feedback, preencher um formulário, dizer, olha, eu quero firmar compromisso, eu quero fazer parte dessa alegria, que é a multiplicação dos pães, né, e peixe. Assim como o Senhor mostrou que não importa o quanto você doa, mas o quanto o seu coração é generoso, tá bom? E visita o nosso site. A oferta nacional começou dia 13, agora a próxima vai ser dia 12 de novembro de 2023, mas é só para iniciar, tá bom, irmãs? Visita o nosso site, nosso Instagram, para ter todas as informações. Qualquer dúvida pode procurar a gente também. Bom, eu quero, nesse momento, chamar a nossa irmã Kátia. Kátia, liga o seu som. Kátia abraçou a ideia, a gente convidou ela, e ela prontamente se disponibilizou. Oi, Kátia, ativou o som? Oi, ativou? Olá, irmã. Sim, estou ouvindo. Irmãs. Boa noite, paz do Senhor. Kátia, obrigada por você atender nosso pedido. E Kátia achou esse tema, ação do Espírito Santo em nossa santidade. Eu queria, Kátia, que você falasse um pouco de você. Eu conheci você há pouco tempo também, mas fale aí para a gente um pouquinho sobre você. Eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu não estou me vendo aqui na tela. Acho que por causa da apresentação, quando você fala, não aparece. Tá. Você está usando o celular, né? A pessoa é muito tecnológica, né? Então a pessoa fica confusa. Mas está te ouvindo. Está ótimo. Eu agradeço o convite, a oportunidade de podermos compartilhar um pouquinho, né, da palavra do Senhor, meditarmos juntas. E eu tenho 54 anos, tenho 29 anos de casada, 3 filhas, uma de 25, uma de 21, uma de 19, e tenho 45 anos de batismo. E interessante que vocês estão falando sobre esse ministério de visitação e oração. Nós temos esse ministério aqui e eu também faço parte dele. E realmente é uma bênção, tanto para quem participa como para quem é agraciado com a visita, né? E recebe a oração, a intercessão. E realmente Deus tem abençoado muito. E, infelizmente, temos essa situação, né? Que algumas pessoas não entendem que todo o trabalho para o Senhor é um ministério. Não é vão nenhum trabalho que a gente faça para o Senhor. E, infelizmente, às vezes as pessoas pensam que trabalhar para Deus é só quem está pregando, né? Mas tudo que nós fazemos que exalta o nome de Deus e no qual a gente pede a orientação dele, a direção dele, é um trabalho, é um ministério. E é uma pena, né? Que não haja esse entendimento pleno. Eu sou costureira, sou arteira, né? Gosto muito de artesanato. E, inclusive, essa blusa que eu estou usando, eu que fiz. Que linda! Essa blusa da foto que você colocou aí também fui eu que fiz. Então, eu muito gosto bem. muito de... Pena que eu não tenho esse corpite aí da foto mais. Ai, que pena, mas... Mas essas são suas filhas? São minhas 3 filhas. Essa foto é antiguinha já. Elas né? são Que eu bem mais encontrei no Face.
Elas estão bem mais novas, bem mais idade agora, né? A minha caçula aí devia ter uns 15 anos ou 14, por aí. Mas, Então, pode ficar à vontade, tá, Kátia? Pode já posso iniciar, começar, então? tá? Então, tá Fique à bom, irmãs. vontade. Então, eu gostaria primeiramente de fazer uma oração rapidinho. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar junto com as irmãs, que estão tão longe, Senhor, fisicamente, mas estamos todas próximas através do Espírito Santo do Senhor. Peço que o Senhor me use agora e que o Senhor abra nossas mentes e corações para que a gente entenda a Tua palavra e para que nós tenhamos força no Teu Santo Espírito para praticar a Tua vontade. Em nome de Jesus, é que eu te peço e agradeço. Amém. Então, irmãs, esse tema eu acho muito importante nós entendermos como que o Espírito Santo é atuante nas nossas vidas. Eu gostaria que nós lêssemos Mateus 5, versículo 48. Eu vou ler para a gente não demorar muito, tá? Porque eu já tenho todas as passagens aqui escritas. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. É difícil isso, né? Sermos perfeitos. Aqui nesse texto, nós temos uma ordem expressa de Jesus para todas nós. Anteriormente a essa fala, Jesus estava dizendo que ele veio a esse mundo para cumprir a lei de Deus, mas não a lei segundo a interpretação dos homens, mas segundo a perfeita vontade de Deus, a lei do amor. Toda a lei de Deus se resume em amar a Ele, a Deus, acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Vamos ler agora Mateus 7, versículo 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, nesse versículo, nós vemos a lei do amor. Se eu me amo, eu quero meu próprio bem. Se eu amo a Deus, eu quero agradar a Deus. Então, olha aqui, ó. Tudo quanto quereis que os homens os façam, eu quero ser sempre bem tratada. Eu quero ser sempre elogiada, eu quero ser sempre incentivada. E aqui, Jesus está falando que tudo que nós queremos receber dos outros, nós devemos dar primeiro. E foi isso que Deus nos fez. Deus nos amou, Deus fez tudo por nós. E Ele espera isso de volta de nós agora. Toda a vontade de Deus para a humanidade se resume em amor, do qual Ele é o nosso maior exemplo. Mas como eu e você poderemos ter esse amor perfeito a Deus e ao nosso próximo? Vamos ver um pequeno resumo do Sermão do Monte, que se encontra em Mateus, capítulo 5 a 7. Eu não vou ler, porque o texto é muito longo, são 3 capítulos, né? Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Mas eu vou fazer um resumo bem resumido mesmo. Nesse Sermão do Monte, nós temos ali um manual de como agradar a Deus. É Jesus falando, e ele vai nos dar umas diretrizes. Como ter as características dos bem-aventurados. Como ser o sal da terra e a luz do mundo. Como nos virar e não pecar, agredindo e insultando nossos semelhantes. Como valorizarmos o bom relacionamento sempre. Como manter nossos pensamentos sempre puros? Como ter sempre uma só palavra? Não mentir ou enganar nunca. Como sermos confiáveis? Como resistir à vingança? Orar pelos inimigos, ser caridoso sempre e não ficarmos contando vantagens sobre isso em nossas redes sociais. Que hoje em dia é moda, né? As pessoas dão um pão para alguém e tem que colocar na rede social. Dá um lápis para alguém, tem que colocar na rede social. Ter uma vida próxima a Deus, mas não usar isso para ser a palmatória do mundo. Tipo assim, eu me aproximo de Deus, mas eu posso condenar todo mundo, porque não fazem como eu. Como não correr atrás de dinheiro o tempo todo. Não ficar divididas entre Deus e os prazeres do mundo. Não viver ansiosa, preocupada com o dia de amanhã. Não ficar julgando os outros, mas corrigirmos nosso próprio comportamento. Como? Como sermos perfeitas como nosso Pai Celeste é.
Então, no Sermão do Monte, nós vemos todas essas instruções: orar pelos inimigos, fazer o bem sempre, sermos próximas a Deus, não sermos ansiosas, sermos confiáveis, não nos vingarmos a nós mesmas, ter uma palavra só, manter nossos pensamentos puros, valorizarmos sempre o bom relacionamento. Tudo isso nós encontramos no Sermão do Monte. É como se fosse um manual de uma vida agradável a Deus. Jesus nos dá essa resposta. Nós fizemos várias perguntas, né? Como sermos desta maneira? Jesus nos dá essa resposta em Mateus 7, do versículo 24 ao versículo 25. Ele começa a nos responder como. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Então, o primeiro passo para que nós consigamos ser perfeitas como nosso Pai Celeste é ouvir. Precisamos ouvir. Todos os dias precisamos ouvir as mesmas coisas. O ser humano tem a mania de achar que sabe tudo. Ouviu uma vez, ouviu duas, nossa, já sei tudo. Infelizmente, não é assim. A gente pode até saber, mas o praticar já é mais complicado. Precisamos constantemente estar ouvindo e nos aperfeiçoando e nos incentivando, sendo incentivados por esse ouvir constantemente a praticar, a tornar aquilo algo natural, o fazer a vontade de Deus, ser natural. É uma luta, tem que ser uma decisão que a gente toma todos os dias. Hoje vou ouvir e praticar o que Deus quer de mim. E aqui nesse texto de Mateus 7, 24 e 25, nós vemos que vamos passar por aflições, não é? Olha lá, ele edificou a casa sobre a rocha, que é Deus, mas a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e deram com ímpeto. Então, assim, não vai ser uma coisa fácil. Não vai ser fácil nós conseguirmos alcançar essa perfeição. E não vamos, obviamente, aqui na nossa vida aqui na Terra, sermos perfeitos. Mas nós vamos estar na busca dessa perfeição, lutando, nos esforçando para alcançar, para estarmos cada vez mais próximas da estatura de Cristo. Então, o primeiro passo é ouvir, o segundo passo é praticar. Vamos ler agora João 3, do versículo 5 ao versículo 7. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, para que nós tenhamos um proceder segundo a vontade de Deus que em nós habita, nós precisamos ser Espírito. Primeiramente, nós precisamos nascer, já sabemos disso. Todas nós, graças a Deus, já passamos por esse novo nascimento. E se nós temos esse Espírito em nós, o nosso viver deve ser de acordo com esse Espírito. Vamos ler Lucas agora 9, versículo 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Então, primeiramente, nós devemos nos entregar a Cristo, ter esse novo nascimento, receber o Espírito, e a partir daí, todos os dias, nós temos que tomar a nossa cruz e seguir Jesus. Esse tomar a cruz, irmãs, seria o esforço. Carregar uma cruz de madeira maciça, que era o que ele está se referindo aqui no caso, não é? Se nós olharmos para esse lado físico, essa analogia, é uma coisa que exige sacrifício. Essa cruz, essa madeira, era muito pesada, era muito difícil. E, às vezes, esse preso era uma distância muito grande que ele tinha que percorrer até chegar ao local onde ele seria crucificado. Então, o sentido aí é sacrifício, dedicação, empenho. Então, se dedique, se empenhe, se esforce e siga Jesus, os passos de Jesus. Negar a si mesmo, nossa vontade, nossos desejos, nossas opiniões. Depender
completamente de Deus. Permitir que o Espírito frutifique em nós, esse Espírito que em nós habita, que nos foi dado no dia do nosso batismo. Esse fruto nós conhecemos. Gálatas 5, versículo 22, o versículo 25, e Gálatas 6, do versículo 7 ao 8. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, aqui nós vemos que a presença do Espírito na nossa vida vai agir em nós para que nós alcancemos essa santidade, o ser santo como Deus é santo. Sem a ação do Espírito em nós não podemos alcançar esse frutificar, amor, alegria, paz. Não é fácil no nosso dia a dia, diante das situações que nós passamos, nós, por nossa própria habilidade, desenvolver essas atitudes. Muitas vezes nós precisamos ter uma luta interna para conseguir ter esse domínio próprio, ter mansidão, ter bondade, ter alegria, ter paz. Então, o fruto, a presença do Espírito em nós vai frutificar e nós conseguiremos estar cada vez mais próximas dessa perfeição que Deus quer de cada uma de nós. A vontade e mandamento do Senhor desde o princípio são os mesmos. 1 Pedro 1, versículo 15 ao 16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Esse foi o mandamento em Levítico 19:2, e que agora vemos em 1 Pedro. Então, Deus falou isso para o povo de Israel, sede santos, porque eu sou santo, e agora o apóstolo Pedro está falando para nós, sede santos, porque Deus é santo. Nós temos que buscar essa santificação através da presença do Espírito Santo. O Sermão do Monte é um manual de como proceder para agradar a Deus. À luz dessas passagens que lemos, vimos que o Espírito nos foi dado. Tem papel fundamental nessa transformação que precisamos fazer em nosso viver. Há muitas outras passagens que poderíamos estudar para compreender como é importante sermos dirigidas por Deus através de seu Espírito, e assim sermos perfeitos como nosso Pai o é. Precisamos absorver toda a vontade de Deus para nosso viver e ensinar aos que nos cercam. Alguém falou a seguinte frase: aquilo que faço fala tão alto que não permite que se ouça o que eu digo. Vou ler de novo. Aquilo que faço fala tão alto que não permite que se ouça o que eu digo. O que essa frase significa? Que as minhas ações, as minhas reações, falam mais alto que as minhas palavras. Nós temos que estar sempre atentas para isso. Se o Espírito de Deus habita em nós, nós temos que ter ações e reações condizentes com a presença desse Espírito. Nós precisamos estar alimentando esse Espírito através do meditar, do orar, do estudar a palavra de Deus, para que, estando cheias da palavra de Deus, o Espírito possa agir livremente em nós e nós consigamos que nossas atitudes falem mais alto que nossas palavras, de maneira que o nome de Deus seja sempre honrado e que nossas atitudes não desmintam as nossas palavras. Muitas vezes, a gente fala de Deus, mas as nossas atitudes desmentem esse falar sobre Deus. Então, nós temos que lutar, nos esforçar, nos dedicar para que nossas atitudes confirmem nossas palavras. Vamos ver também 1 Pedro, capítulo 3, versículo de 1 a 4. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário.
Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Olha que interessante. Aqui no texto, nós devemos ganhar os nossos maridos através de nossas atitudes, do nosso proceder, sem palavra alguma. Nós não devemos pregar para nossos maridos ou filhos, no caso aqui, marido, através de palavras, se ele não serve a Deus. Mas através do nosso proceder, nossas atitudes, nossas reações devem mostrar a ele a transformação que o Espírito fez em nossas vidas. E aqui no texto não está falando que a gente não deve se arrumar, que a gente tem que andar de qualquer jeito. Não, aqui está falando que não deve estar nessa parte exterior o nosso valor. Nós devemos, sim, nos cuidar, nos arrumar, ser bonita para o nosso esposo, mas o importante, o mais importante é que nosso interior seja belo, que nosso interior esteja cheio do Espírito Santo, que nossas atitudes, nossas reações, nossas ações sejam belas para Deus. Mostrem a beleza do Espírito Santo em nossas vidas, a transformação dele em nossas vidas. E através disso nós iremos ganhar aqueles que ainda não obedecem à palavra de Deus. Devemos ganhar através dos frutos do Espírito, beleza interior. Agora eu quero fazer uma atividade com vocês. Vamos ver se dá para vocês enxergarem. Estão conseguindo ver que eu estou com um pote aqui cheio d'água? Sim, estamos. Eu vou colocar aqui, ó, isopor, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Ó, coloquei o isopor aqui no pote de água. E pelo que eu observo, ele está flutuando. Ai, meu gatinho apareceu aqui, gente. Peraí. Ele quer falar oi. Peraí só um pouquinho. Então, o isopor, ó, ele só está flutuando. Ele não absorveu nada da água. Nada, não absorveu nada. Ele continua o mesmo. Então, o isopor, nós podemos dizer que ele é impermeável à água. Essa água, irmã, simboliza a palavra pura de Deus. É esse o significado da água. Então, o isopor é impermeável à palavra pura de Deus. Ele não absorve. Se secar, está igualzinho estava antes. Agora, eu vou pegar um potinho, ó, um potinho de remédio. E vamos ver o que é que acontece se eu jogar ele aqui. Olha, ele absorveu a água entrou dentro do potinho. E eu consigo compartilhar essa água que ele absorveu. Então, esse pote não é impermeável. Ele absorveu a palavra. E eu consegui compartilhar. Mas ele não reteve a água, ó. Mas ele também não absorveu a água. Então, a embalagem plástica, eu consigo enchê-la, distribuí-la, mas ela não absorve para si mesma. A água não tem nenhum efeito sobre ela. Ela não sofre nenhuma mudança, apesar de conseguir distribuir essa água. Agora eu vou pegar uma esponja, uma bucha, e colocar aqui na água. Vamos ver o que vai acontecer com essa esponja. Lembrem que essa água é a palavra de Deus. Vamos ver o que vai acontecer com essa esponja agora. Ó, ela absorveu a água, ó. Ela consegue repartir a água, ela está distribuindo a água, olha. Ela absorve, eu consigo repartir, distribuir essa água. E a bucha sofreu uma transformação. Ela continua molhada. Ela não voltou a ser o que ela era. Ela vai demorar para perder toda essa água aqui. Então, a bucha foi transformada. É isso que eu quero incentivar todas nós, a sermos como essa bucha. Nós vamos ter contato com a palavra de Deus, nós vamos absorver, nós vamos repartir
e vamos ser transformadas por essa palavra de Deus pura. Que Deus nos abençoe para que nós possamos crescer no conhecimento e na prática da palavra do Senhor e distribuir esse conhecimento às pessoas que nos cercam. Amém, irmãos. Amém. Amém. Muito obrigada, Kátia. Deus seja louvado. Amém. Então, eu quero, nesse momento, agradecer a todas vocês que estão aqui conosco. E eu quero aproveitar e abrir um espaço para a gente fazer um bate-papozinho, tá bom? Perguntas que você queira fazer para a Kátia ou para a Valdiza, fique à vontade. Alguém quer falar? Levanta a mão ou ativa a opção levantar a mão aí, que tá bem. Ativa o som, tá bom? Eu quero agradecer muito, Kátia. Olha, essa mensagem vem de acordo com o nosso propósito aqui, que é Serve em Ação. Porque, assim, como tu falou também ao comentar sobre o Ministério de Oração, que às vezes as pessoas acham que servir ao Senhor unicamente é pregar, ser professor. Eu já tive em lugar que tinha mais professor do que aluno, né? Então, né? Às vezes acontece isso. Então, as pessoas achando que... fala. Sabe qual que é o detalhe aí? Muitas pessoas esquecem que quem ensina tem maior juízo do que quem ouve. Muitas pessoas querem falar, mas esquece que a espada pesa mais para quem fala, porque é uma responsabilidade muito grande. Você está falando da vontade do Senhor, que não é só para os outros, é para si. Então, a primeira é para mim, primeiro eu aprendo, luto para conseguir praticar, e aí eu reparto. Compartilho a experiência do aprendizado, né? Da luta em praticar. Ninguém que ensina pode gritar aos quatro ventos, eu faço tudo, eu sou a boa zona. Não. Todos estamos lutando, mas é uma responsabilidade, porque se eu ensinar algo errado, alguém praticar o errado, porque fui eu que ensinei. Né? Verdade. Então, nós temos que valorizar como Jesus valorizava. O que Jesus valorizava? O pequeno, o fraco, o frágil. Se nós nos encararmos dessa maneira, sou pequena, sou frágil, então eu vou ser a primeira no reino, porque é isso que Jesus quer. Deus não quer os exaltados. Deus abomina o exaltado. Né? Exatamente. Então, teve uma fala que você fez aqui, minhas ações falam mais alto do que minhas palavras. Isso aí é muito certo, né? Não importa o quanto você fala, mas o que você faz. Eu costumo dizer que nós somos um outdoor. Hoje em dia você passa, pode ser longe que você vê aquela imagem grande. Assim somos nós, né? Nós somos transparentes e muitas vezes a gente não vê isso, né? Uhum. E o fato de você dizer que a gente primeiro aprende para depois ensinar, isso é fantástico, é verdade mesmo. O Espírito age dessa forma. Não é, Roselane? Sim, com certeza. Obrigado, Kátia, pela aula, né? Essa nos faz lembrar realmente da nossa responsabilidade de como cristãs, né? Não somente falarmos, né? Mas fazermos. E uma frase que eu sempre tenho em mente é: quem se envolve, se desenvolve, né? Inclusive foi tema de um encontro em Manaus, né? Um dos encontros EFICAM, que foi a usar esse tema: quem se envolve, se desenvolve. Então, quando você está envolvido, você vai desenvolver na fé, você vai crescer, você vai amadurecer, né? E realmente é a atuação do Espírito, né? Quando nós permitimos que o Espírito Santo haja em nós,
damos essa liberdade para o Espírito agir e vai nos ajudar, né, a sermos transformadas. Essa semana eu estava conversando com algumas irmãs, né, sobre algumas questões aqui na congregação, e uma das coisas que nós falamos foi sobre isso, né, sobre nós deixarmos o Espírito Santo agir. Às vezes nós queremos resistir ao Espírito, né, e aí não dá certo, né, você vai fazer as coisas de acordo com aquilo que você quer, com aquilo que você pensa, né, mas hoje nós temos que lembrar que a nossa vida, ela deve ser direcionada, né, por Deus, pelo seu Espírito Santo, guiada, né, por Ele, né, porque infelizmente, a gente ainda, pelo ouvir, pelo ver, a gente ainda acaba falhando em algumas questões, mas nós sabemos que Deus pode realmente nos mudar, e quando nós conhecemos absorvemos a palavra, né, quando a palavra está em nós, ela vai fazer a mudança necessária que nós precisamos, né, e enquanto estivermos aqui, nós estamos aprendendo, né. Eu sempre digo que a gente nunca sabe tudo, a gente nunca vai saber tudo, a gente está aprendendo, né? A gente está ainda peregrinando, aprendendo, né? E a perfeição nós vamos alcançar somente nos céus. Que quando nós estivermos nesse mundo aqui, nós seremos falhas, mas Deus é misericordioso e com a sua graça que nos alcançou, né? Nos permite, nos dá a oportunidade de mudarmos. Então, a ilustração que você fez foi excelente, da esponja, né? Que possamos absorver realmente, né? Tudo, né, de melhor que a palavra, né? Então, quando nós realmente nos degustamos, né, nós lemos e com certeza quando nós a lemos, nós precisamos colocar em prática, não só lermos, né, mas colocarmos em prática, e vai ser evidenciado Cristo em nós, né, pelo que falamos, como você falou, pelas nossas ações, né? Ações falam muito mais do que palavras, né? Isso é certo, né? Infelizmente, às vezes, muitas pessoas falam muito mais, pouco fazem, né? E às vezes quem pouco fala é o que mais faz, né? Então é isso que Deus quer de nós. Obrigada, Kátia. Aquela passagem que fala, né, do procedimento, do comportamento, né? Então, não está falando da fala, do falar, está falando do viver. Então, o nosso viver não é que nós não devemos pregar através da palavra, sim, devemos, mas o procedimento tem que chegar na frente. Se a palavra chega primeiro, aí o procedimento desmente a palavra, aí ficou sem efeito, não alcançou o objetivo. Então, o proceder tem que confirmar o dizer e não desmentir. É um cuidado que nós temos que ter. Quem fala muito dá bom dia a cavalo. Então, nós temos que ser sensatas e pensar, refletir antes de falar. E ter um proceder que agrade a Deus e edifique aqueles que nos certo, né? Amém. O versículo eu não lembro agora, mas falar de tal maneira proceder. Acho que esse versículo você quer dizer, né? Eu não lembro, eu sei que está em Colossenses, Efésios, por aí. Valdereis, quer falar? Fique à vontade. Boa noite, rapidinho para agradecer aí a mensagem, né? E aproveitei aí essa explicação aí sobre carregar a cruz, né? E que exige esforço, né? E muitas vezes, às vezes, uma dificuldade, a gente quer que o outro seja transformado. Mas o esforço, primeiramente, começa em nós. Nós, às vezes, temos planos, mas, na verdade, os planos precisam começar primeiro em nós. Seja com os filhos, seja no casamento, seja no serviço na igreja. Então, realmente, precisa começar primeiro em nós. E eu achei muito, muito bom essa parte daí essa explicação sobre levar a cruz, né? E obrigada, irmã. Obrigada também pela ilustração também da água, sabe? Foi muito edificante para mim. Muito obrigada. Glória a Deus, irmã. E realmente, a tendência de nós, todas nós, é querer que o outro mude para nosso conforto. A gente quer que o outro mude para o nosso conforto. Às vezes a gente dá uma desculpinha, é porque eu quero que seja salvo, é porque eu quero que seja melhor, é porque... Não. Vamos encarar a realidade. Eu quero que o outro seja diferente para meu conforto, porque eu não vou me preocupar, aí eu não vou passar raiva. É sempre o nosso conforto. Esse é o ser humano, somos assim. Então, a gente tem que encarar que a gente é assim, a gente tem que se arrepender
e querer que eu mude para agradar a Deus. A minha mudança vai impactar no outro e pode levar o outro a mudar ou não. Mas eu tenho que mudar para agradar a Deus. A partir do momento que eu e Deus estamos bem, eu estou agradando a Ele, talvez aquilo que o outro faz nem vai me incomodar mais. Eu vou conseguir levar bem, suportar bem, conviver bem com aqueles erros da outra pessoa. Mas eu quero mudar o outro para o meu conforto, para o meu bem-estar. E a gente usa umas desculpinhas, né? A gente quer enganar a si mesmo, enganar a Deus, mas a gente tem que olhar para si mesmo e ver que não existem bons, o único bom é Deus. Deus nos torna bons, mas nós não somos bons. Nós queremos sempre nossos próprios interesses. Amém. Obrigada, amiga. Alguém mais quer falar? Valdisa, pode falar. Abre seu microfone, Valdisa. Liga o microfone, Val. Acho que ela não... Tá ouvindo? Ok. Tá me ouvindo? Já. Oi. Já? Sim, pode falar. Então, eu só quero só confirmar, né, e agradecer tudo que foi dito, né, como é o nome dela? Kátia, né? A irmã Kátia? Glória a Deus, irmão. Então, queridas, a nossa maior busca, né, é confirmar aquilo que o Senhor Jesus nos confiou, que Deus nos confiou, né, em Jesus. Então, eu acredito que o nosso maior exemplo, com tudo isso que você falou, é o Senhor Jesus, né? É o Senhor Jesus. E nós estamos cuidando uma das outras, né? Com relação a tudo que foi falado e ao nosso próprio ministério. Nós estamos cuidando uma das outras como mães espirituais e como irmãs na fé. Um versículo que eu gostaria de ler, né, é Gálatas 6, versículo 2, que diz assim: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, nosso maior exemplo, sem sombra de dúvida, é o Senhor Jesus, tá? Eu quero agradecer a ministração da sua aula, foi maravilhoso. Glória a Deus, irmã. Glória a Deus. Esse momento dessa interação com essa água aí, né, com toda essa movimentação que você fez, foi muito legal, foi muito bacana. E a gente precisa disso. A gente precisa disso. E essa motivação, ela é essencial para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã. Tá bom, queridas? Muito obrigada. Glória a Deus, irmã. Eu queria que a Edneia falasse. Fala, Kátia. Eu queria que a Edneia falasse depois que ela escreveu lá no bate-papo. Fala, Kátia. É interessante que a palavra de Deus, provavelmente todas vocês já ouviram tudo isso que foi dito. Mas a palavra de Deus, ela se renova em nós todos os dias. Nós podemos ouvir todos os dias as mesmas coisas e sempre vamos descobrir um novo ensinamento, porque ela se renova em nós. É o Espírito agindo em nós que faz com que a palavra se faça nova todos os dias. É um novo aprendizado, é um novo despertar, é um incentivo, é um conforto, é um consolo, é uma orientação, é uma correção. Por isso que todos os dias nós precisamos nos alimentar da palavra do Senhor, para que todos os dias haja essa renovação em nós e a gente consiga a força dessa palavra e na ação do Espírito para sermos perfeitos como nosso Deus é perfeito. Não vamos conseguir por nossas próprias forças, precisamos da ação do Espírito através da palavra que vai estar habitando em nós. Amém. Edneia, tá aí, Edneia? Liga o microfone. Fala aí. O que tu Estou deseja? aqui. Não estou com a voz tão boa, não, mas eu estou aqui. Então, é a Val, né? A Val, eu escrevi lá que Deus continue abençoando esse ministério que elas fazem lá. É um ministério que eu sempre tive vontade de fazer pessoalmente. Aí, como aconteceu a pandemia, aí eu faço
pelo WhatsApp, né? Tanto que nós temos alcançado muitas irmãs do Brasil como fora do Brasil. Tem pessoas que, pelo Ministério das Auxiliadoras Idôneas, já disseram para mim que quase desistiram de seguir Cristo, desanimada, problemas emocionais. E hoje nós temos muitos testemunhos de que elas estão bem e elas são muito gratas pelo esse ministério de oração, ministério de encorajamento, de edificação, ministério de lembrar, você orou hoje, você leu a Bíblia hoje, então tem ajudado muito. Ministério de orar em duplas, de 3, e nós temos vários projetos, e um dos meus projetos é colocar auxiliadoras presencialmente, tanto aqui em Pernambuco, começando aqui por estar morando aqui, como depois alcançar as regiões. E também, o meu desejo também é alcançar as cidades que ainda não têm a Igreja de Cristo, e quando as irmãs estiverem lá, fazer uma visitinha para elas, para que elas também fiquem firmes, porque esse ministério de trabalhar na obra de Deus não é fácil, é bem árduo. É um ministério onde precisa de muito encorajamento, precisa de muita oração. E quanto a Kátia, faz muito tempo que eu não vejo a Kátia, mas que bom Edneia, que era da 9 de julho. Isso. Oi, sou eu menina, mesma. quantos anos que a gente não se vê? São muito, nossos filhos grandes, né? Você com 3 filhas, eu com 2, casal, sou avó já, tenho Nossa, neta. já, parabéns. Já. Deus abençoe sua família, que você continue pregando. A sua também, querida. E ensinado fique muita firme aí gente. nesse trabalho. Tá Realmente certo. é maravilhoso. A oração cobre multidão de pecados, não é? A palavra não diz? É isso mesmo. E a oração do justo é muito eficaz, né? Muito eficaz. E eu quero aproveitar para que você faça reflexões aí. Eu preciso de reflexões de até 6 minutos para ir para o nosso canal das Auxiliadoras Idôneas. E louvores também, viu? Depois eu pegar o seu contato. Tá bom. Então, que Deus Eu nos gosto abençoe. muito de louvar. E que nós possamos praticar tudo o que temos aprendido, né? Amém. Amém. Amém por isso. Que legal, né? Encontro das servas. Então, a Nós Ana nos não se conhecemos vê. quando éramos adolescentes. Ai, que chique, que legal. Que maravilha. Fala, Nira. Fala, Nira. Mãe Kátia, muito obrigada pela mensagem. Glória A gente Deus, fica irmã. meio fraco na fé, mas quando ouve uma mensagem dessa, a gente edifica muito, a gente é fortalecida, né? É no Senhor, pelo Espírito Santo, que cada vez renovada, né? Na nossa vida. Deus tem misericórdia de nós, né? Apesar de nossas fraquezas, desejo que Deus nos fortalece cada dia, né? Deus abençoe muito você, né? Deus te capacite cada dia mais, dê muita força e fé para você e todos os irmãos aí, que nós estejamos sempre juntas aí, né? Agradeço a Deus por conhecer vocês aqui, por estar junto aí. Eu sou um pouco longe de você, mas estou feliz de fazer parte dessa irmandade. E sempre quero estar aqui. Glória a Deus. Sempre quero estar aqui aprendendo cada dia mais, viu? Quero que o Espírito Santo de Deus, né, preencha meu coração, que eu possa levar para os outros o que eu aprendo aqui com vocês, né? Amém. Toda irmandade, as palavras aí de ensinamento também, de oração, né, da irmã Valdir aí, que passou para nós, né? Estejamos orando, né? Mesmo que aqueles irmãos já passados, a oração, né? A oração é um balde de refresco para ajudar as irmãs. Os irmãos são passados, a oração ajuda muito. Eu tenho visto testemunho disso aí, e quero praticar também mais em oração, estar mais junto, né? O Espírito Santo me dê força para continuar firmes aqui com vocês. Muito obrigada. Amém. Deus abençoe você e todos os irmãos. Irmã. Obrigada. Deus seja louvado. Deus abençoe todos vocês. Amém. Alguém mais? Eu só quero então, eu quero pedir que sim. É muito maravilhoso. Eu estou aqui em Presidente Prudente, tão distante de todas vocês, e através dessa tecnologia,
que infelizmente muitas vezes é usada para o mal, mas Deus está usando para nos edificarmos umas às outras, mesmo estando tão longe umas das outras. E muitas das irmãs aí eu nunca vi pessoalmente, talvez eu nunca encontre pessoalmente. Só vamos nos encontrar nos céus com a graça de Deus. Então, é maravilhoso que a palavra do Senhor possa edificar todas nós. Estamos repartindo o mesmo pão. Certo. Então, quero pedir para a Valdiza fazer uma oração final. E aí eu vou dar um stop aqui. Vai, Val. Ora por nós. Então tá, vamos orar. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, louvado seja teu nome. Graças te damos, Senhor, por esse momento que o Senhor nos proporcionou, por esse banquete espiritual, Pai. Obrigado por tudo que foi falado, foi dito, foi conversado. Obrigado pelos risos. Obrigado pela a irmã Kátia que ministrou tão bem a tua palavra, Senhor. E abençoa, Senhor, cada uma que está aqui, aquelas que não puderam participar, mas que nós possamos ter sempre, Senhor Deus, essa motivação, essa disposição para sempre avançar na tua direção, para a gente não esquecer de que um dia com o Senhor nós viveremos bem melhor lá no céu, Senhor. Graças te damos, louvamos o teu nome por tudo que foi dito, glorificamos porque só o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Abençoa nesse momento Carol, Silene, Kátia, as demais irmãs que se encontram nesse grupo agora, nesse momento online. Eu não sei o nome, Pai, mas o Senhor sabe. E obrigado. Gratidão, Senhor, por tudo. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos, não só hoje, Senhor, mas para todos sempre. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito obrigada, meninas. Servem em ação. Só avisando a vocês que esse é o nosso último encontro desse ano e voltaremos em fevereiro. Em janeiro teremos umas férias. Né, Carol, Roselane? Teca, fala, Teca. Tudo bem. Bom estar com vocês hoje. Foi muito bom. Prazer foi meu, muito bom mesmo.